Continuando a nossa série Combatentes no Perdão, a grande pergunta é como perdoar quando o nosso coração está ferido e magoado, quando alguém nos fez um mal real, alguém me perseguiu, me caluniou, tentou prejudicar, fez um mal real a mim. Como libertar? Como perdoar quando meu coração foi ferido, foi magoado? Alguém que causou tantos estragos dentro de mim, porque tem pessoas realmente que quase destruíram a vida de alguém, ou destruíram projetos, ou destruíram sonhos, relacionamentos, destruiu até casamentos e etc. Essa é a grande pergunta, porque como soltar alguém se a atitude, o gesto, a palavra dele não deixou mais a nossa vida como antes? Como ser capaz de perdoar? Boa essa pergunta, não é? Como ser capaz de perdoar alguém que destruiu? Alguém que tirou algo de mim? Ou até alguém que, por exemplo, um assassino, alguém que matou alguém da minha família. E não tem como trazer de volta, não tem como remendar isso. A palavra de Deus, ela nos ajuda nessa resposta. Porque em Mateus capítulo 7, no versículo 2 diz: porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Palavra da salvação. E Jesus ainda em Mateus 5, 2 capítulos antes, no versículo 44, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E eu penso que, diante de tantas coisas que o Senhor falou, do que o Senhor fala para nós, essa é uma das missões mais difíceis de todas. Essa é a verdade. Eu não sei para vocês, para mim é uma das missões mais difíceis que o Senhor nos pede. E aos olhos deste mundo, eu penso que não é só para mim não, eu penso que é para muitos, porque aos olhos desse mundo parece até uma loucura, mas na verdade constitui a maior ação de libertação que nós podemos ter. Parece loucura, como eu vou perdoar um inimigo? Não é? Como eu vou até amar um inimigo? O perdão está ao alcance de todos e é um caminho que precisa ser percorrido para termos uma vida plena e feliz. Se você não libera perdão, sua vida é uma vida de prisioneiro. Você carrega aquela pessoa e aquela situação dolorosa por toda a sua vida. Aquilo aconteceu, olha, eu vou dizer para você, aquilo aconteceu, machucou, não é? Feriu, causou males, mas é uma coisa que ficou no passado. Mas para muita gente mesmo, não ficou no passado. Isso vem até hoje na sua vida. A dor daquele passado que é continuada, repetida dia após dia. Ou seja, você está aprisionado na dor, você está aprisionado no luto, na raiva, no desejo de vingança, na ferida interior. E cada vez que lembra é como uma ferida aberta que você coloca o dedo e sangra de novo, e dói de novo. E daqui a pouco você está aqui despercebido, pensando com os seus botões, lembra de novo da situação e vem toda aquela dor de novo. Quem já passou ou está passando por isso? Me diz aqui nos comentários. Acabei de fazer como é o movimento. Quem está passando ou já passou por isso? Coloca nos comentários. O perdão está ao alcance de todos, mas só entra pelo caminho do perdão quem tem consciência que um dia também errou. Por isso que eu usei primeiro a palavra de Mateus 7:2. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra é muito forte, porque só entra real pelo caminho do perdão quem um dia também reconhece que errou, que falhou, e que precisa ser perdoado e que aceita ser perdoado. Só alguém que faz esse movimento, só faz esse caminho quem sabe o que é ser perdoado, o que é falhar e ser perdoado. Por quê? Para que a gente possa ter a capacidade de dar a mesma medida que queremos para nós, aos outros. Quando a gente reza no Pai Nosso, como é que a gente diz? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, pense que você reza na oração do Pai Nosso, perdoa-me, Senhor, na mesma medida que eu perdoo quem me feriu.
quem me machucou, quem me fez mal. Olha como é forte. Isso daqui é forte demais. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós nos colocamos numa posição muito carrasca. Juízes carrascos e, por vezes, mergulhados em nossas feridas e nossos traumas, o perdão vai se tornando cada vez mais longínquo e cada vez mais inalcançável. Quantas pessoas aqui estão dizendo isso ou disseram isso durante essa semana? Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar. E eu vou te ajudar nesse caminho. Quem aqui sabe, já tem a consciência que precisa perdoar, mas não consegue? Escreva, não consigo. A primeira coisa, o primeiro passo para perdoar é reconhecer esse falho. Por isso que eu li a palavra. Eu disse, só entra no caminho do perdão quem um dia errou. E que sabe que precisa do perdão de Deus e dos outros. Talvez você pedir perdão a seu pai, a sua mãe, seu irmão, um amigo querido, alguém que se errou, sua esposa, seu marido, e todos nós um dia erramos. Quando a gente se acha certo, imaculado, quando a gente se acha sem pecado, nós nos colocamos nessa posição de um juiz carrasco, que a gente se acha que é Deus. Tem até uma brincadeira que diz assim, né? Uma parte acha que é Deus, outra parte tem certeza que é Deus. Quando eu me coloco nessa posição de juiz carrasco, ou eu acho que sou Deus, ou já tenho certeza que sou. Então isso é muito complicado, porque eu preciso me entender como um pecador necessitado da misericórdia divina. Sim, claro que nós não somos mais os mesmos, fomos transformados, mas nós ainda temos um arsenal de falhas, de defeitos, que a gente vai moldando e lapidando no decorrer da vida. Talvez não tenhamos mais aquelas falhas tão grossas, né? Tão grandes, tão visíveis, mas aí vai lapidando. Assim como esculpe uma imagem, a nossa escultura do homem novo vai sendo assim. Primeiro é usado, né, um machado para tirar a lenha, a parte grossa, depois facas maiores, menores, até depois começar a fazer a lixa para fazer os detalhes dos dedos, do rosto. É assim que nós vamos sendo lapidados, moldados, esculpidos, certo? É desse jeito. Então, nós temos a consciência das nossas falhas. Primeiro passo para perdoar, eu preciso me reconhecer falho. Reconhecer necessitado de misericórdia e de perdão. Normalmente os orgulhosos não conseguem abrir o coração para o perdão. Todo orgulhoso não perdoa. Pois eles estão fechados em si mesmo, olhando somente para o seu umbigo, olhando somente para as suas coisas, e eu sofro mais que todo mundo, e o mal que me fizeram não merece perdão. Porque pensam que tudo que fazem é bom e certo. Então o primeiro passo verdadeiro para perdoar é humildade. O primeiro passo real para perdoar é humildade. Você sabe, quando nós não queremos perdoar, nosso coração muitas vezes está orgulhoso. Depois de ter reconhecido que eu também erro, que eu também falho e que eu também machuco outras pessoas, certo? E não precisa colocar numa medida para dizer, não, mas fulano, porque a gente diz logo assim, eu machuco outras pessoas, mas não do tanto que fulano me machucou. E é uma competição de quem machucou mais. Não, amado. Não é uma competição de quem machucou mais, tá igual as pessoas. Tá vendo? Mas o pecado de fulano é pior. Tem gente que decide. Como é o péssimo funcionário. Qual é o péssimo funcionário? Preste atenção para saber se você é um péssimo funcionário que em breve vai perder seu emprego. Tá certo? E exatamente, é aquele que quando você vai fazer uma correção para ele, olha, fulano, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. Aí o que ele diz? Ele diz assim, e fulano? E o outro? Mas faz muito pior do que eu. Você já ouviu essa historinha desse jeito? Não. É aquele que não, ou seja, ele não está preocupado em mudar, ele não está preocupado em se transformar, ele tá preocupado de competir. E o outro? Mas o que tem a ver? Você está recebendo uma reclamação para o seu erro, a sua instrução e você está competindo. Mas fulano também faz isso. O que você tem a ver com isso mesmo? Só para eu entender. Então presta atenção, amado, amada. Não é uma questão de competir se o outro fez pior ou se o outro fez melhor do que você. Pronto, não tem isso. Ou se o mal dele é maior, o mal menor é mal. Acabou. Então, isso aqui é muito importante. Depois de reconhecer que eu também machuco, eu preciso olhar para frente, quem me machucou e olhar de frente, ou seja, tirar tudo o que ele fez, as feridas que abriu no meu coração e com maturidade, olhar os estragos que ficaram. Tá aqui, ó, quebrou isso. Rapaz, eu fiquei frágil nisso. Talvez você não consiga ser o mesmo depois da ferida causada. Por isso, coragem. Qual é o segundo passo? Liberar. Liberar. É o passo para a libertação. Liberar.
é o quê? Falar para si mesmo a verdade, é ser verdadeiro consigo e não ficar colocando, como é que diz, né, a sujeira embaixo do tapete. Não, consigo mesmo reconhecer que chega um momento em que preciso virar a página, em que eu preciso abrir a janela para que possa entrar o novo na minha vida. Aí chega a hora em que abro as algemas e solto quem estava preso, cativo dentro de mim. O perdão é, antes de tudo, lembre-se, uma decisão. Eu preciso querer ir no cativeiro, olhar quem me feriu e dizer-lhe, você pode ir. Eu te perdoo. Interessante isso, né? O perdão liberta e solta, não só quem errou, como também quem deu perdão. E eu digo para vocês, o perdão liberta muito mais quem deu do que quem recebeu. Muito mais. Então, eu preciso decidir o perdão exatamente. Olha o movimento, humildade, reconhecer que errei. Segundo passo, liberar. Tire a pessoa dentro de você. Por que você vai ficar carregando o resto da vida dessa pessoa? A pessoa já fez o mal, já feriu a você e você está carregando agora o resto da vida essa pessoa. As pessoas que não perdoam vivem pesadíssimas, tristes, sabe? Vão enxergando a vida em escala de cinza. A vida perde o brilho, perde as cores. E eu digo para você, não estou falando que perdoar é mágica. Só decidir, Geraldinho, não estou dizendo isso não. É preciso sim ter humildade, reconhecer que você também erra e do mesmo jeito que você perdoa, assim como no Pai Nosso perdoa, da mesma forma que eu perdoo a quem tem me ofendido, sabe? Eu preciso tomar essa decisão de fazer isso. Aí eu preciso liberar a pessoa e para isso eu preciso decidir. O perdão é uma atitude que se atualiza. Como assim, Geraldinho? Eu dou hoje e amanhã de novo. E depois de novo. Sabe, precisamos estar perdoando a alguém. Precisamos abrir as algemas para deixar livre a quem nos machucou. Quando Jesus nos fala de perdão, Ele não está dizendo que o processo para perdoar é bem facinho, bem rápido. Não, o Senhor compreende a nossa lentidão, o nosso processo. Mas, do mesmo modo, está observando se há em nós um esforço em progredir nessa virtude. Ou se estamos aguardando uma espécie de mágica. Sucção instantânea. Tirou todas as mágoas e ressentimentos acumulados, eu rezei, Deus fez uma sucção em mim. Não é assim. Se a sua expectativa é essa, esqueça. Isso não vai acontecer. Perdoar não é um toque de mágicas, não é só um passo, perdoar é um caminho. Então, perdoar não é só um passo, é um caminho que contempla busca, empenho pessoal e a graça divina. Busca, empenho pessoal e graça divina. Então eu vou perdoando um pouquinho a cada dia. Existe alguém em que você pensou enquanto você escutava o que eu falava? Existe alguém que você pensou, alguma situação? Você já pensou que talvez... Vou dizer uma coisa para você. Quem aqui conseguiu pensar em alguém ou em uma situação de mágoa? Você já pensou que eu estou falando aqui e talvez alguém pensou em você? Ei, será que você já pensou que alguém pensou em você? Ninguém é tão bom que não tenha que ser perdoado. Então, perdoe. Libere. Solte. Peça perdão. Libere e solte. Entendeu o movimento? Perdoe as pessoas. Libere. Solte. Peça também perdão porque você também errou. Libere, solte, não viva com tudo isso preso em você. Não carregue esse fardo pesado demais. Tenha coragem de percorrer este caminho exigente. Então, eu repito, perdão é um caminho para ser percorrido passo a passo. Mas é exigente, mas é libertador. Vai te fazer feliz. Vai tirar um monte de tristeza, um monte de mágoa, um monte de doença da tua vida, inclusive emocional. Sabe, é um caminho de perdão. Jesus está contigo nessa batalha. Peça graça a Ele e você conseguirá. Amém?